cumprimentar a todos com a paz do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos à nossa página, programa Palavras que Edificam. Abra o seu coração. Deus tem uma palavra para a sua vida. Já volto. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 1, também até o número 5. Estarei fazendo uma leitura para a nossa meditação. Diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Último versículo. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Queridos, mais uma vez eu quero compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. Creio que o Espírito Santo, ele tem algo especial reservado para as nossas vidas mais uma vez. A partir do versículo de número 1 do capítulo 5, mais uma vez, nós vemos aqui o agir de Deus. Mais uma vez, nós vemos o agir de Jesus, o Todo-Poderoso, aqui neste texto. Algo sobrenatural, mais uma vez, aqui aconteceu. Eu quero falar um pouco com você que Deus garante resultados. E é exatamente sobre isto que quero pregar. Deus é aquele que garante resultados. Talvez você esteja pensando neste momento: olha, mas a minha vida está assim, a minha vida está assim e tal e tal. Será que vai acontecer milagre? Será que Deus vai agir? Querido, este texto é a prova viva, é a prova de mais um agir de Deus na vida daqueles que acreditam no poder da palavra. Vejamos bem, o texto está dizendo exatamente a respeito de uma grande frustração que os discípulos tiveram. Por quê? Vejam bem, a palavra do Senhor nos diz que Jesus, então, ele estava ensinando a palavra, e diga-se de passagem, quando ele viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, estavam já lavando as redes. E aqui eu quero fazer uma pontuação exatamente para que você entenda o que o texto ele quer falar. Em primeiro lugar, os discípulos, eles estavam cansados de uma noite infrutífera. Pensa em uma noite sem sucesso. Foi exatamente aqui essa noite. Então, os discípulos de Jesus aqui, eles estavam em uma noite infrutífera, foi uma noite de puro cansaço, esgotamento físico, esgotamento mental. A situação aqui, ela não ficou favorável aqui neste momento que eu já estou introduzindo esta palavra. As expectativas todas frustradas. Eu quero também estar pontuando aqui que eles estavam decepcionados. Por quê? Porque eles não tinham nenhum resultado para apresentar, nem para a família
e nem para as demais pessoas. Essa, então, é a grande realidade que os discípulos estavam enfrentando aqui nesse grande texto. Também eu posso fazer uma outra pontuação, que eles estavam completamente envergonhados. Completamente envergonhados. Alguém que era profissional no ramo da pesca, agora chegar e não apresentar nenhum resultado, eu vou falar aqui no nosso linguar já popular, não apresentar nenhum lambari. Imagina que situação. A pesca estava completamente e foi comprometida. Não pegaram nada. Então agora, quando eles voltaram com esse esgotamento, com isso tudo na cabeça, eles estavam já lavando as redes. Foi quando Jesus Cristo aqui, ele entra em ação. Olha só, diz o seguinte: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, falando de Jesus. E o que Jesus viu aqui? Ele viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Eu quero fazer uma outra pontuação para que você entenda melhor o que eu quero pregar. Exatamente o seguinte: o ato de lavar as redes significa que aquela noite de trabalho havia terminado. Lavar as redes aqui significa outra coisa. Vou guardar as redes, porque eu não tive sucesso, eu não tive êxito. Só que agora chega Jesus Cristo e vai pegar exatamente o barco emprestado. Jesus vai pegar o barco emprestado de quem? De Pedro, de Simão. Ele vai pegar esse barco emprestado. Então, olha só, Pedro era um dos que estavam frustrados. Pedro estava decepcionado. E agora chega Jesus Cristo e vai fazer o seguinte: me empresta o seu barco. Olha que situação. Então a Bíblia vai dizer que além de Jesus pedir o barco, olha, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu ainda que o afastasse um pouco da praia. E o que Jesus fez? Ele assentou-se e ensinava do barco as multidões. Ou seja, Jesus agora já está em um barco que não é dele. Esse barco é de Pedro. Atenção, esse barco é de Pedro. E agora eu tenho os discípulos frustrados, Pedro frustrado, desanimado, e ainda ter que emprestar o barco para Jesus e acompanhar o sermão, acompanhar o que Jesus estaria ensinando naquele momento. Só que eu quero abrir um parênteses aqui para te dizer algo. Em tudo, Jesus, ele tem um propósito. Nada acontece em vão. Jesus, ele tem um propósito específico em todas as coisas. E aqui, Jesus Cristo sabia o ideal, o propósito que ele tinha para fazer na vida daqueles discípulos. Então foi quando Jesus, ensinando a multidão, só que Jesus termina a pregação. Quando Jesus termina de falar, ele volta a direção da palavra a Simão. E o que Jesus vai falar agora? Faze-te ao largo, ou seja, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Ou seja, para quem já havia trabalhado uma noite toda e não tinha pegado nada, agora Jesus está dando uma ordem exatamente para eles mesmos, que estavam cansados, esgotados, e Jesus fala: olha, é hora de pescar de novo, é hora de lançar as redes. Aí aconteceu um questionamento, porque Simão falou: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ou seja, ele estava justificando, ele estava fazendo notório o grande acontecimento. Ou seja, nós trabalhamos a noite toda, até tentamos pescar, mas nada apanhamos. Aí acontece que ele foi falar com Jesus: mestre, nós trabalhamos toda a noite, nada apanhamos, mas só que tem uma coisa: mas sob a tua palavra lançarei as redes. Neste momento, Pedro também,
mesmo com este questionamento, mesmo com essa fala, com esse pronunciamento para Jesus Cristo, ele vai demonstrar aqui uma total confiança em Jesus, na palavra que Jesus havia dito, pois ele disse: olha, eu estou cansado, trabalhei a noite toda, não peguei nada, nós não apanhamos nada, só que sob a tua palavra lançarei as redes. Queridos, e a Bíblia vai dizer no versículo de número 6, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. Então no versículo 7 está dizendo, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Queridos, mas eu finalizo aqui a meditação neste momento, dizendo o seguinte: quando acreditamos na palavra que Jesus fala ao nosso coração, o milagre acontece. Aqui o milagre foi grande, porque quando Pedro, ele declarou dizendo, sob a tua palavra, vamos lançar as redes, é porque ele estava convicto que algo estaria acontecendo, mesmo cansado, repito, mesmo esgotado, mas agora as redes foram lançadas e naquele momento Jesus, ele fez o grande milagre. E eu digo para você neste momento, Jesus também, ele quer fazer um grande milagre em tua vida. Ele pediu o barco emprestado, mas como Jesus não fica devendo nada a ninguém, o milagre aconteceu naquele dia. E eu quero ler o versículo 9. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Então o milagre foi certo. Querido, então pare de bater a cabeça. Se Jesus já mandou, faça. Se Jesus não mandou, não faça. Aguarde o momento, mas no momento que Jesus falar, é agora, pode lançar a rede, você não vai ser decepcionado, porque Jesus, ele garante a vitória. Que Deus em Cristo Jesus, mais uma vez, te abençoe e até o nosso próximo encontro.